o cumbu, o dinheiro, o financiamento da ciência. Ainda estamos só na parte das oportunidades e desafios, mas há de cair dinheiro, não é? Há de cair. Está previsto. E é com base nisso que vamos passar a nossa sessão da tarde. Ok. Agora já não há desculpas. Estamos prontos para começar com essa questão importantíssima do financiamento da ciência. Vai ser feita pelo médico angolano, professor titular da Universidade Agostinho Neto, estando vinculado à Fisiologia Médica na Faculdade de Medicina desde 1978. Aquela última fila lá ainda nem era o projeto. Dirige o Centro de Estudos Avançados em Educação e Formação Médica da Universidade Agostinho Neto, é coordenador do mestrado em Educação, integra o Conselho Científico e o Centro de Estudos da Escola Nacional de Administração Pública e foi consultor de Ministérios da Saúde e da Secretaria de Estado do Ensino Superior. Tem obra publicada, agora toda a gente vai correr ao Google procurar o título dos livros, né? Já nem é preciso citar, mas para além de irem procurar o título dos livros, leiam os livros se for possível. Então vamos chamar o professor Mário Fresta, que vai nos dizer onde é que está o dinheiro para financiar a ciência. Muito boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer este convite da doutora Cristina Molares de Abril para participar num evento tão enriquecedor e felicitar a excelente organização desta iniciativa, onde fui convidado a compartilhar alguns elementos sobre financiamento da ciência, oportunidades e desafios do ponto de vista da Angola e da Fundecit. Devo dizer como nota prévia e um bocadinho em linha com outras intervenções que já aconteceram neste mesmo evento, que procurei interpretar ou descodificar, digamos assim, um título que se calhar a partida parecia fácil, que é mesmo o Encontro dos Jovens Investigadores da CPLP sobre a África. E daquelas palavras todas a que eu tive mais dificuldade em contextualizar foi mesmo a palavra sobre, porque sobre sugere, talvez haja outra interpretação melhor, que é que a África é o objeto de estudo, digamos assim, sobre a África. Quer dizer que estamos a estudar a África e precisamente o paradigma que temos vindo a afinar ao longo deste encontro é a mudança, digamos assim, dessa situação da África como objeto de estudo para a África que nós queremos, que é a África atora e autora da sua própria ciência. Quando digo da sua própria ciência, não é porque a ciência seja local, não é? A ciência é universal, mas a ciência também tem alma, tem sabor. A ciência é made in, e assim como a ciência feita na Europa, na América ou na Ásia, também há ciência feita em Angola. Então, eu não sei se a palavra sobre tinha alguma intenção especial, mas levantou-me pelo menos estas interrogações no sentido de melhor cumprir e ir ao encontro
daquilo que talvez a organização esperava quando me lançou este desafio. Para a África, com a África e de África, se for possível. Muito obrigado. Agradeço. Não é nenhuma discordância, é só uma breve reflexão. Também me chamou a atenção, já me vinha chamando a atenção antes, mas mesmo durante este encontro, eu vi com grande frequência nós invocarmos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, a Agenda 2030, o que está perfeitamente correto, é uma referência incontornável, mas temos mais timidez em invocar e talvez procurar também atingir a Agenda 2063 da União Africana. Isso também pode representar, ter a ver um bocado com esses paradigmas de que nós todos somos criadores deles próprios, mas também acabamos por ser vítimas. De qualquer maneira, aceitei com muito gosto esse desafio e começo por pôr aí talvez alguns elementos sobre Angola, digamos assim, sobre a Fundecit, que talvez sejam semelhantes ou diferentes dos que acontecem noutros países da CPLP e talvez a situação que a juventude, que os jovens investigadores enfrentam em alguns países seja mais próxima ou mais diferente, e é nesse sentido que eu compartilho um pouco a nossa realidade para procurarmos talvez encontrar pontos de convergência com vista ao maior intercâmbio e cooperação no espaço da CPLP, nomeadamente entre os jovens investigadores. Estes desafios, podemos dizer assim, penso que não são outra coisa, constam do Plano de Desenvolvimento Nacional de Angola para o presente quinquênio, 2023-27, e são apenas uma seleção, digamos assim, de objetivos, prioridades e ações que me parece que também podemos designar desafios. Não vou fazer a sua leitura, penso que os colegas com facilidade poderão localizar e que de alguma maneira traduzem os desafios que em Angola devemos atender em função precisamente do Plano de Desenvolvimento Nacional. E no quadro desse plano há naturalmente planos setoriais, um deles é o Plano de Desenvolvimento Setorial de Ciência, Tecnologia e Inovação, onde está feito um diagnóstico da ciência, tecnologia e inovação em Angola, que destaca 4 pontos. Insuficiente investimento, cerca de 0,07% ou 0,08% do PIB. Insuficientes investigadores e técnicos, tanto em quantidade como em diferenciação. Baixa produtividade científica de Angola, não só no contexto mundial, mas curiosa e infelizmente, mesmo no contexto africano, e muito fraco índice de inovação. E com base nesse diagnóstico, perdoe-me a expressão porque sou médico de raiz, digamos assim, podemos extrair a terapêutica ou a prescrição ou a receita, que aí está designada objetivos do setor. Também não vou fazer a sua leitura, mas poderão encontrar aí uma série de medidas que estão a ser implementadas e que de alguma maneira decorrem desse diagnóstico e visam corrigir aqueles aspectos que são menos favoráveis. A Fundecit, de que nos ocupamos neste momento, é, digamos, a agência, entre aspas, digo entre aspas porque juridicamente é uma fundação pública, mas a expressão internacional é Agência de Financiamento da Ciência, é uma instituição desse tipo criada em meados de 2021, à semelhança do que acontece, creio eu, na maior parte dos países membros da CPLP. Acredito que fomos um dos últimos a criar este tipo de instituição e regemos-nos fundamentalmente pelo Estatuto Orgânico e por um regulamento do financiamento pela Fundecit,
que tipifica de que maneira, como dizia o nosso mestre de cerimônias, não sei se é o termo correto, há pouco, o financiamento que todos procuramos é distribuído nos termos desse regulamento que está publicado em Diário da República, e há alguns outros diplomas. Não me vou ater muito tempo, porque acredito que a organização pode disseminar esta apresentação por todos os participantes, no sentido de que cada um, em função do seu interesse, faça a melhor gestão. E aqui apenas porque, bom, costuma-se dizer que é bom dar a cara, não é? Então, esta é a nossa cara. A Fundecit tem 9 pessoas do quadro, mais um conselho fiscal com 3, um conselho científico com 6, e é esta equipa que está à vossa disposição com muita vontade de trabalhar em conjunto, trocar experiências e cooperar. A Fundecit, nesta sua breve existência, o primeiro desafio foi mesmo a nossa própria formação, porque fomentar e financiar ciência é uma atividade, não sei se de alto risco, mas pelo menos complexa e difícil. E tivemos que investir mesmo na nossa própria formação. Publicamos um pacote de 3 editais que receberam no total 199 candidaturas, neste momento em fase final de avaliação. Prevemos que em meado do próximo mês de abril teremos a listagem proposta pelo Conselho Científico, que há pouco apresentámos, sobre que projetos devem ou não ser financiados. Oferecemos ações de capacitação aos investigadores nacionais, até agora 7 ações em diferentes áreas ou competências a desenvolver. Desenvolvemos intercâmbio e cooperação, organizamos alguns eventos onde queríamos destacar um workshop de integridade e ética na pesquisa, que nos parece que é uma questão talvez importante em toda a CPLP, se for o caso, e em todos os domínios do saber, e um outro workshop de qualidade e normalização em ciência, tecnologia e inovação, para além de um fórum em que a Fundecit se apresentou à sociedade angolana e ao mundo. E temos a decorrer alguns estudos, naturalmente um plano de desenvolvimento estratégico, esperamos tê-lo o mais brevemente possível, mas um outro estudo que para nós é fundamental são as prioridades de investigação. Pode parecer intuitivo e simples o que é que nós devemos priorizar ou não, mas quando nos pomos a discutir, realmente não há uniformidade de pontos de vista, há vários critérios, há vários documentos em Angola que definem quais são as prioridades, mas definem de uma maneira que não é ainda muito operacional. E por isso nós estamos a detalhar e a aprofundar esta matéria. Só para compartilhar algumas inquietações, os colegas devem saber que em todo o mundo é atualmente priorizada a investigação em áreas STEM, ciência, tecnologia, engenharia, matemática. E muitos países africanos seguem essa tendência, mas nós na Fundecit ainda estamos inquietos, não sabemos se todos os problemas de desenvolvimento da África vão ser resolvidos com investigações disciplinares nestas vertentes, se não precisamos de muita investigação em ciências sociais, humanidades e artes. Ficamos com a ideia que é necessário e que temos que conseguir algum equilíbrio. Outra tendência mundial, e os colegas devem ver em muitos eventos científicos, é promover inovação tecnológica. E ninguém pode discordar disto realmente, como essencial para o desenvolvimento, mas há muita investigação não tecnológica. Uma simples ideia pode ser inovadora e mesmo revolucionária. Então, se nós fecharmos muito as nossas prioridades de investigação, podemos depois estar a deixar de fora contributos que seriam fundamentais para o desenvolvimento da região africana. Aqui está a nossa cooperação. Houve uma coincidência interessante. Neste encontro, identifiquei contribuições muito ricas e numerosas de colegas de Moçambique. Eu já tinha preparado esta apresentação antes e coincido, como veem, que Moçambique está em primeiro lugar. Não é por acaso.
a Fundecit escolheu como primeiro parceiro do mundo para cooperar Moçambique. E isto, de alguma maneira, não é o paradigma habitual. Nós, em África, habitualmente escolhemos como primeiro parceiro um parceiro europeu, o que também tem vantagens, como é evidente. Mas nós escolhemos Moçambique por uma razão. Moçambique é um país irmão. Bom, todos os países da CPLP são países irmãos, mas Moçambique é um irmão do mesmo parto, digamos assim. Tem muitas semelhanças, tem um contexto próximo, tem experiências próximas e tem algo que chamou a nossa atenção. Moçambique tem indicadores de ciência, tecnologia e inovação bastante melhores do que os de Angola, apesar de ter um produto interno bruto significativamente menor. Então nós sentimos necessidade de ir aprender com a experiência moçambicana, como é que eles faziam, como diz o ditado, faziam mais omeletes com menos ovos do que nós. E Moçambique acolheu-nos de braços abertos. Ainda há pouco me telefonou a presidente executiva do FNI, a professora Vitória Langa de Jesus, a perguntar quais são então os próximos passos da nossa cooperação. E devemos dizer que fomos tão bem recebidos em Moçambique que todas as pessoas da Fundecit, não se assustem com a palavra todas, porque somos 9. Então, dividimos-nos em 2 grupos, 5 foram passar uma semana ao FNI, quando voltaram, uns meses depois, foram os outros 4, apenas para durante uma semana estarmos completamente imersos na realidade, nos desafios e nos modos de trabalhar em Moçambique, a ciência, a tecnologia e a inovação. Naturalmente, também temos uma cooperação muito boa, muito próxima com a Fundação de Ciência e Tecnologia de Portugal, com quem temos um memorando de entendimento assinado, aliás, como com a FNI. Também temos um memorando de entendimento assinado com o CNPq, assinado há 2 semanas, em Brasília, e estamos a preparar, já temos ações em curso e estamos a preparar também o estreitamento da cooperação com a África do Sul. Estes são os 4 países em que centralizamos o começo da nossa cooperação, sem excluir nenhum outro, como é evidente, nomeadamente a da CPLP. Devo dizer, aliás, que fomos a um congresso da lusofonia em fim de 2023 em Mindelo, creio eu, da Universidade Lusófona de Cabo Verde, que foi muito estimulante. Também temos muito interesse em cooperar com Cabo Verde. E em termos multilaterais, cooperamos no âmbito do Global Research Council e do Science Granting Councils Initiative. Como este nosso encontro, e estou a terminar, tem um foco muito grande na juventude, e nos 3 encontros até agora realizados isso fica bastante evidente. É, aliás, o primo móvens, digamos assim, da criação deste encontro periódico. Queria referir 2 aspectos pontuais, não é que sejam inovadores, mas que de alguma maneira nós acolhemos no sentido de priorizar a juventude, neste caso os jovens investigadores. Um deles é que, nos termos do nosso regulamento e dos editais de financiamento, um dos fatores que privilegia a aprovação de uma candidatura é ter integrado estudantes de graduação ou de iniciação científica, que é uma forma de acolher jovens investigadores. Por outro lado, também, para além do edital clássico de financiamento, que tem que ser liderado e submetido por um PhD, um doutorado, nós criamos um edital que pode ser liderado por um mestre ou por um doutorando, porque no nosso país, Angola, temos pouco doutorados, temos muitas áreas que não têm doutorados, mas temos mestres e doutorandos que lideram essas áreas do saber no nosso país, e então assumimos essa medida como uma possível solução, entre outras, a implementar. Para terminar, há uma listagem aqui, apenas indicativa, como o desafio que nos lançaram era identificar os desafios da ciência e desafios de financiamento da ciência. Estão aí algumas linhas, naturalmente que não vamos detalhá-las agora porque o tempo não permite, mas que talvez possam ser compartilhadas e depois discutidas entre os países e os jovens investigadores da CPLP,
no sentido de enriquecermos, melhorarmos com ideias de todos e procurarmos encontrar alguns pontos de maior rentabilização da nossa cooperação. Por exemplo, um dos grandes constrangimentos que nós encontramos na Fundecit foi revisores doutorados para as candidaturas a financiamento. E Moçambique já se ofereceu para compartilhar conosco, encontrarmos uma forma de nós podermos utilizar para a revisão das candidaturas de Angola, revisores de Moçambique, até porque seria mais isento. Nós acabamos todos nos países africanos por ser parentes de todos. Então, se for alguém de outro país, fica um bocadinho mais fácil, né? Analisar o trabalho com alguma distância, sem se impressionar com algum apelido, se calhar um bocadinho mais sonante que possa aparecer, e talvez esse modelo de intercâmbio de revisores pudesse ser encontrado a um custo suportável e a um mecanismo viável para facilitar essa etapa. E há naturalmente a necessidade de fazer estudos multicêntricos, estudos de benchmarking. Nós acabamos de realizar um projeto de benchmarking entre a Fundecit, o FNI e o FCT, portanto Angola, Moçambique e Portugal, financiado pela União Europeia. Encerramos em janeiro deste ano, que faz a comparação com um guião bastante exaustivo de uma série de indicadores e de variáveis entre os três países. E aí foi possível localizarmos áreas críticas, áreas de cooperação e desenvolvimento. Não queríamos tomar muito mais do vosso tempo, que sabemos que é bastante curto e o encontro já vai longo. Apenas para finalizar, apresentar uma frase talvez curta e simples do nosso Presidente da República de Angola, que no ato solene de abertura de um ano académico, há alguns anos atrás, fez esta afirmação que para nós é muito estimulante, porque demonstra, em poucas palavras e de uma maneira muito incisiva, o que é ou quais devem ser as nossas prioridades de desenvolvimento, que é precisamente o que lida com o conhecimento, a educação e a ciência. Muito obrigado. Isto é que é aplicar a ciência à síntese. Eu queria muito elogiar a camisa do professor, mas não quero que fiquem com a ideia de que só olhei para a camisa. Eu ouvi também atentamente a apresentação, que foi excelente e que nos abre aqui, sobretudo aos mais jovens, a possibilidade de criarem projetos e solicitações de financiamento para as suas ideias. Isso é realmente extraordinário e eu diria que só por isso terá valido realizar este primeiro